Vamos dar início, então, ao nosso evento. Primeira palestra com a Amanda Gomes, parece convulsão, mas não é. Vou apresentar a nossa palestrante. A Amanda se graduou pela FMVZ USP, fez residência em clínica médica e mestrado na mesma instituição, possui especialização em neurologia veterinária pela Anclivepa e também em tratamento multidisciplinar de dor pelo HC. Atualmente, a Amanda faz atendimento especializado em neurologia nas unidades Ibirapuera, Morumbi e Tatuapé. Amanda, obrigada por aceitar nosso convite. Ótima palestra. Bom dia a todos. Obrigada. Queria agradecer a equipe do Vet We Care, né, pelo convite, todos que estão aqui, né, no domingo, todo mundo de folga aqui assistindo. É um prazer, assim, estar aqui por vários motivos. Primeiro, por estar falando de neuro. Segundo, porque eu sei que na palestra tem muitas pessoas que participaram da minha formação, então tem uma participação para eu ter chegado aqui, então isso é um prazer. Vamos lá, gente. Eu vou falar de... Parece convulsão, mas não é. Uma coisa que eu quero falar antes de começar a minha aula é que o termo convulsão a gente usa rotineiramente, né? E eu também, mas a gente só tem que lembrar que houve uma mudança de terminologia, né? A gente só usa o termo convulsão porque popularmente é mais fácil, né? Até da gente conversar com o tutor e falar, acho que pode ser uma convulsão, é muito mais fácil dele entender. Mas a gente sabe que, pensando em terminologia, a convulsão hoje virou um termo leigo, e o termo correto a gente chamaria de crise epilética, tá? Mas, num contexto geral, na aula, eu coloquei como convulsão para que a gente ficasse unânime de entender o que eu estou falando, tudo bem? Então, o que a gente vai brincar essa manhã? Que eu sei que eu tentei fazer o quiz online, mas tecnologia não é o meu forte, então a gente vai ter que todo mundo querer colaborar comigo e da gente fazer isso juntos. Esse trabalho ele é muito interessante, por quê? Eles pegaram 10 neurologistas consagrados do colégio americano e pegaram 10 vídeos do YouTube que estavam assim, 10 vídeos que na descrição estava escrito, o paciente tem crise epilética. Não, ninguém sabia histórico, ninguém sabia exame neurológico, ninguém sabia nada, só dava isso no YouTube. E aí eles mostraram para esses 10 pesquisadores para ver se eles entravam num consenso se isso era uma crise epilética mesmo, era um evento convulsivo, era uma atividade elétrica normal do córtex ou não. A questão é que eles não entraram em consenso em 0,5% desses vídeos. E aí vem a nossa vida no consultório. Doutora, meu paciente teve uma convulsão. A palavra certa é, eles vêm assim, doutora, acho que meu animal teve uma convulsão. Quando eles falam acho, já dá um pouco do tipo, do acho, imagina, se nem eles entraram no consenso, imagina, né, a gente sem o vídeo, sem tecnologia. Então, eu separei alguns vídeos, e dentro deles existem pacientes convulsionando, claramente, para a gente decidir. Então, agora a gente vai ser essas pessoas e a gente vai tentar pensar juntos se realmente esses eventos são crises epiléticas, são convulsão ou não. Então, gente, a brincadeira é, sim, é uma convulsão com certeza, ou não é uma convulsão. E aí eu vou comentar nos detalhes dos vídeos o que faz a nossa dúvida no dia a dia e o que ajudaria a gente no contrário. Então, esse é o primeiro. E aí, o que vocês acham? Os neuros de plantão, por favor, não levantem a mão, não se manifestem para não serem colados. Viu, Elídia? Obrigada. A gente brincar. E aí, o que vocês acham, gente? É uma convulsão ou não é? Não. Não? Não, por quê? Não é demais. Não, né, gente? Não é uma convulsão. Mas, gente, esse paciente estava com terapia anticonvulsivante quando eu cheguei para atender. E esse vídeo é muito bom. Por quê? Não é uma convulsão, porque isso é uma crise vestibular. E como que eu sei que isso é uma crise vestibular? Porque eu quero pôr ele, porque ele é muito bom em que quesito, que eu acho que é uma coisa que, quando a gente está adiante, eu acho que, assim, é uma convulsão, mas não é. E eu acho que do carro-chefe que confunde a gente é a crise vestibular, gente. A grande maioria dos pacientes com crise vestibular, a gente fica naquele conceito de, será que a gente não está errando? Esse vídeo é muito bom, por quê? Como a gente tem o nistagmo, que é o movimento involuntário do olho, e ele tem a fase rápida e a fase devagar, porque ele não está conseguindo acomodar a visão durante o movimento da cabeça, o paciente pisca.
porque incomoda aquele nistagmo. E esse paciente ainda, ele acompanha, ele vai fazendo assim, ó. E uma das coisas que a gente sempre tem, assim, de ouvir popularmente é, quando o paciente tem uma crise, olha a face. Vê se tem envolvimento de musculatura de face, de olho, de boca, porque a gente sabe que uma das grandes expressões do nosso córtex é face. Então, isso ajuda a gente a diferenciar. Só que esse paciente, ele fazia justamente tudo que atrapalha a gente. Ele ficava assim, piscando, mexendo e ainda mexia a cabeça. Mas ele tinha nistagmo e tinha head tilt, nível de consciência 100% preservado, porque a tutora relata isso claramente, e o hospital também. Então, o que ajuda a gente a diferenciar? Quais são os pontos-chave para a gente pensar se é uma crise vestibular ou realmente é uma convulsão? Eu acho que, assim, primeira coisa, para ser crise vestibular, gente, tem que ter head tilt, nistagmo e andar em círculos. Às vezes, o andar em círculos a gente não vai ver no primeiro atendimento, porque no primeiro momento, no ápice, né, no processo agudo da crise vestibular, eles, às vezes, pela ataxia vestibular, pela incoordenação, eles não conseguem nem andar em círculos. Então, eles ficam tentando se mexer, ou muitas vezes eles nem andam pelo próprio quadro vestibular. Quando a gente pensa nisso no animal idoso ainda, que tem as degenerações de coluna, esses são os que mais relutam em começar a andar. Porque é o que eu sempre falo no paciente idoso. O quadro vestibular, gente, a sensação é de que tudo está rodando. Quando tudo roda, só a gente pensar, não sei quem tem labirintite, mas eu passo mal no estacionamento de shopping que roda. Se eu não estiver dirigindo, eu vou chegar lá em cima, a primeira coisa que eu vou fazer é usar o meu apoio, a minha base para equilibrar. O idoso não vai conseguir, gente, porque ele vai ter o processo degenerativo. Então, ele perde a base e ele não anda. Então, o jeito melhor da gente pensar é head tilt e nistagmo são sinais de quadro vestibular. Crise vestibular não é diagnóstico, é localização anatômica. Então, o certo seria a gente diferenciar se é um quadro central periférico, pensar na lista de diagnósticos diferenciais e tratar a doença de base. Tudo bem, a gente faz sintomáticos para o mal-estar na crise vestibular? Faz, mas a gente não pode parar ali. A gente tem que ter certeza se isso é um quadro central periférico e buscar a causa. E quando acontece, porque a vida não é fácil, do paciente ter os sinais vestibulares, e às vezes acontece de eu atender, doutora Amanda, chegou aqui com nistagmo, head tilt, e aí eu chego para atender, o paciente está perfeito. Isso causava muito estranhamento, e a gente apanhava um pouco isso na clínica. E agora a gente descobriu que saiu, esse trabalho é super recente, para bagunçar um pouco a nossa vida, e eu trouxe para vocês. Na verdade, eles pegaram 10 pacientes que chegaram com sinais de crise vestibular, mas fizeram a crise, tiveram nistagmo, tiveram head tilt, e foi como um evento mesmo de crise. Durou ali seus minutos, 5 minutos, e aí ficaram 100% no consultório. E aí veio-se agora um novo tipo de crise epilética, de convulsão, que é a idiopática vestibular epilepsia. Uma epilepsia, então, realmente é uma convulsão, né? É uma descarga elétrica normal do córtex que se manifesta com sinais vestibulares. Então, o que a gente tem que fazer, julgar criticamente esse contexto? Eu falei para vocês que head tilt e nistagmo são sinais característicos de lesão vestibular. O que eu diria para vocês é que quando é vestibular propriamente dito, o paciente melhora nistagmo? Melhora, mas o head tilt, às vezes mesmo quando você trata a doença de base, o head tilt fica. Então, quando que a gente vai fazer o nosso senso crítico de pensar, putz, estou diante de uma crise vestibular epilética e não uma crise vestibular? Quando o paciente se recuperar 100% para vocês no consultório. Chegou com os sinais, você pergunta, teve nistagmo, né? E ele se recupera. Acho que salve, assim, a gente ficar com uma pulga atrás da orelha de talvez isso seja uma crise epilética. Tudo bem? O próximo, gente. E aí, gente, o que vocês acham? E aí? É uma crise ou não é? Lembrem que tem crise convulsiva aí no meio, hein? Tá só... Tô brincando. E aí? O que vocês acham? Não é, gente. Mas, num primeiro momento,
Esse seria um paciente que eu pensaria também. Eu olharia, assim, no primeiro momento. É que, assim, eu sei história, tudo, né? Tipo, eu faria um contexto. Mas, assim, é um contexto de que esse é um que realmente deixaria muita dúvida pra gente, né? Ele tem, de novo, o que eu falei pra vocês, movimentação de face, né? De lábio, de incômodo. Isso realmente causaria, assim. Mas é que os eventos indiretamente sempre começavam na exposição da alimentação e o tutor relatava muito o incomodado que ele tinha com a boca. Então, ele tentava mesmo, em outros momentos, coçar essa boca, né? E na inspeção da cavidade oral não tinha lesão. O que talvez isso, pensando assim, nos complexos de gengivite, né, do gato, a gente até pensaria nisso, mas ao você abrir a boca, você não via nenhuma hiperemia de gengiva, nem nada, né? Então, gente, não é uma convulsão, é a síndrome da dor orofacial. Essa, gente, eu diria para vocês que ela vai ser aquela que a gente também vai fazer por exclusão, tudo bem? Porque a fisiopatologia não é tão não é definida. Acredita que se pode ser uma lesão sensorial do trigêmeo, então se assemelharia muito a neurite do trigêmeo, a dor do trigêmeo em humanos, que a gente não consegue caracterizar, mesmo com o exame de imagem, a gente não acha a lesão. Achava-se que podia ser uma obstrução no forame de saída do trigêmeo, já tentaram fazer acesso cirúrgico na medicina humana, não é bem estabelecido mesmo na fisiopatologia, e a gente trouxe isso para a veterinária. Normalmente, clinicamente, é manifestação aguda de desconforto de cavidade oral. E é aquela coisa, esse gato que a gente fechou com isso, e acredita que seja isso, era sempre relatado muito claro pelo tutor na exposição da comida. Então, não sei se ele queria comer, e aí ele ficava naquele desespero de quero comer, mas está desconfortável, e aí ele não fazia. E era esse o contexto, tá? E uma das coisas que eu, particularmente, nunca vi, mas é relatado num dos grandes trabalhos que tem, que é uma grande revisão falando de síndrome da dor orofacial, é a mutilação de língua, porque eles ficam constantemente incomodados e ficam fazendo mastigação. E aí eles acabam mastigando a língua e fazendo mutilação. Então, uma das coisas que poderia nos ajudar no diferencial seria abrir a boca e ver se tem lesão de mutilação. Esse gato não tinha. Não sei se a gente descobriu rápido ou se ele não fazia tanto o mastigar mesmo, que poderia ter judiado da língua. Uma das coisas que a gente pode tentar é fazer exame físico e exame neurológico, que, se tiverem normais, talvez a gente dê mais um norte ou mais um tempo. Mas são pacientes que... Todo paciente, assim, talvez eu vou repetir isso ao longo da aula, mas todo paciente que eu tenho dúvida se é uma crise epilética, se é uma convulsão ou não, eu acho que eu sempre parto do pressuposto de que a manifestação neurológica mais comum na clínica é a crise convulsiva. Então, num primeiro momento, fazer o raciocínio pensando nisso não está errado. E aí você lembrar que você pensa nisso, mas você abre seu leque de diferenciais caso realmente não esteja respondendo à terapia, ou realmente a evolução não está sendo favorável como a gente imaginou, né? E aí, gente, esse é o grande trabalho que tem de revisão do assunto. Eu coloquei no final todos os trabalhos, se vocês quiserem baixar. Tem um QR Code, vocês abrem uma pasta no meu Dropbox e baixam todos os artigos. E aí vocês podem ler se quiserem, tá? E aí ele fala mesmo, e aí, assim, sei que todos nós, acho que a grande maioria aqui é clínico, a gente sempre pensa no tratamento, né? E aí não existe um consenso de tratamento a partir do momento que a gente não sabe a fisiopatologia. Então, as estratégias teoricamente, essa é a grande revisão que a gente tem, então é que a gente se baseia e a gente vai tentando estratégias, desde os anti-inflamatórios, analgésicos e antidepressivos. E a gente vê qual que o paciente vai melhor se adaptar. O próximo é da Lídia. Você lembra desse vídeo? É que ele já está comigo há uns anos, Elídia. E aí, gente, o que vocês acham? É ou não é? E aí, gente? O que vocês acham? É ou não é? É ou não é? É ou não é? Vou passar de novo. É que eu tenho tanto medo de pôr para frente que eu... E aí? Esse é aquele também que, se não tivesse vídeo, o tutor chegasse descrevendo, a gente seria mais difícil ainda, né? E aí, gente, é ou não é?
engraçado, né? Num primeiro momento olhando, eu diria para vocês que o anterior me parece mais do que esse, né? Mas esse sim é uma crise. É uma crise epilética focal. Agora, sem o vídeo, só com essa descrição, talvez eu pensasse, meu Deus, porque qual seria o grande relato que o Thor chegaria e falaria pra gente? Meu gato está tremendo a cabeça. E aí você falaria, nossa, para onde eu vou, né? Tipo, vamos lá. E aí, gente, qual é a importância disso e por que eu trouxe esse vídeo? A gente teve o grande consenso, né, que fez a normativa da terminologia, tudo, e também ampliou um pouco o nosso leque de raciocínio do que é uma crise epilética focal, até para nos ajudar diante dos nossos pacientes com essas movimentações que a gente não sabe o que tá acontecendo, né? Primeira coisa, né, gente? Crise epilética ou convulsão, termo leigo, crise epilética é o termo correto hoje para essa atividade cortical anormal. Ela é uma manifestação clínica. Nossa, a coisa que eu mais uso no consultório é, se você está tossindo, você tem um problema no pulmão, você vai investigar o problema no pulmão. Na crise epilética, você tem um problema no cérebro, você tem que investigar o que está comprometendo o cérebro. É esse o raciocínio que a gente tem que ter. E aí, gente, a manifestação clínica dessa crise epilética focal, ela pode ser uma atividade motora, então como nesse vídeo aqui em cima, que é um membro só se movimentando, e era uma crise epilética focal, inclusive em status. Solta ela. Uma atividade autonômica, então uma midríase, uma hipersalivação, um vômito, um pequeno tremor de cabeça como aquele gato, ou comportamental. Comportamental, o que a gente sempre pensaria, mas a gente traz muito mais da medicina, seria um momento, uma crise de agressividade. Então, não é que o paciente é constantemente agressivo, mas ele é agressivo num ponto. A agressividade dura 2, 3 minutos, o paciente deixa de ser agressivo. Eu tenho um border collie, que a manifestação clínica dele era agressividade. Ele não é agressivo, mas ele estava em casa, do nada, ele levantava e saía e mordia. No primeiro momento, eu tinha certeza que podia ser? Não, mas o meu raciocínio foi o seguinte, é um border com uma crise neurológica a esclarecer, é muito crise, vamos tentar a terapia e ver o que responde. E ele respondeu. Depois que a gente entrou com o anticonvulsivante, as crises desapareceram. E a gente não modularia comportamento com o anticonvulsivante. Por mais que o anticonvulsivante, num primeiro momento, cause uma sedação, ele não modularia para sempre. Então, se ele respondeu, realmente era uma crise epilética, tá? E aí, gente, uma das coisas que, quando eu estou diante também desses pacientes, é perguntar manifestações de pós-ictus. Como o paciente ficou pós-crise? Vocês viram algum sinal? Porque o paciente pode ter desde cegueira, agitação, até agressividade, andar em círculos, sinais que me mostrem que realmente esse córtex está tentando se equilibrar porque teve uma descarga elétrica anormal. Então, às vezes a gente não consegue ver o vídeo da crise. Na descrição da crise deixou dúvida. E como é que foi esse pós? Pareceu que está tudo bem? Pareceu que nada mudou? Como é que foi para frente? Isso ajudaria a gente a trilhar esse diagnóstico. E aí, quando a gente está diante de uma crise epilética focal, a gente tem que lembrar que pode não ter perda total de consciência e sim perda parcial. E aí, aquela coisa que a gente sempre pensa de vamos questionar o tutor no quesito de como é que estava a consciência na crise epilética focal, isso não é 100% definitivo, né? Pode ter, sim, consciência. Próximo, gente. E aí, o que vocês acham? É ou não é? Que fique bem claro, tá? Que no primeiro momento eu também fiquei, e tem muitos que por muito tempo eu fico pensando se era ou não, tá? Então, assim, só que a gente aqui tá todo mundo no domingo, né? Ampliando os nossos raciocínios clínicos. A gente tem vezes que é naquele papo, né? Tô na frente, o vídeo, e aí, doutora, é? É isso. E aí, doutora, é? É aquela coisa super tranquila, né? E aí, gente, é? E aí, será que é? Será que não é? Eu sempre penso, no primeiro momento,
né? Tipo, eu acho que se a gente pensar que mas pode não ser, a gente erra menos. Porque daí, se a gente pensar que a gente vai questionar consciência, que pode nos ajudar, a gente vai questionar como é que ficou no pós-crise, a gente vai questionar como é a possibilidade diagnóstica, quais são outros sinais cerebrais, que o paciente tem andar em ciclos, head pressing, mudou comportamento. Então, acho que a gente sempre pensar que e lembrar que existem outras possibilidades, nos faz errar menos. Mas não era, gente. Na verdade, é um quadro de discinesia paroxística. E aí, gente, quais são os pontos chaves, tudo bem? A discinesia paroxística, ela é um distúrbio de movimento. Então, o termo discinesia, a definição é um distúrbio de movimento. O termo paroxístico quer dizer que é um movimento involuntário e, na grande maioria das vezes, ele vai para o hipercinético, mas ele poderia ser hipocinético. O que muito tempo a gente, assim, não é um grupo de doenças, na verdade é um grupo de doenças bem heterogêneo, que a gente chama de grupo de doenças heterogêneo do distúrbio de movimento. Muito tempo ficou muito conhecida como a cãibra daquele Scotch Terrier, que parece um SRDzinho, mas ele é um Terrier. Ele parece, tadinho. Nada contra os SRDs, eles são lindos, mas ele é muito parecido. Porque foram os primeiros relatos, inclusive tem muitos vídeos na internet da cãibra do Terrier. E ele se assemelha muito mesmo a uma cãibra. Se vocês olharem aquele outro Spitz ali, eles fazem como se fosse uma cãibrinha mesmo. Parece que eles perdem o controle do movimento mesmo. E é dolorido. Tem muitos que às vezes reclamam mesmo de dor. Então, vão ser episódios de contração muscular anormal, que pode ser hipercinético, então tem um aumento desse tônus, ou hipocinético. Não tem perda de consciência. De novo, exame físico e neurológico vai ser normal, não vai ter sinal de pós-ictus, e a duração pode ser de segundos a horas. Se durasse horas, nos ajudaria mesmo a diferenciar de uma crise convulsiva, porque uma crise convulsiva que dura-se horas, esse paciente teria que ir para emergência, porque aquela descarga elétrica de noradrenalina e adrenalina que viria junto com o distúrbio epilético iria começar a descompensar alguma coisa. Então, o paciente ia começar a ficar taquipneico, e alguma coisa ia diferenciar. Então, esse paciente, com certeza, ia ter que ir para uma emergência. Então, há horas, nesses pacientes, chamaria atenção. O problema é que a grande maioria não dura horas, né? A grande maioria é rápida, que nem aquela cachorra. E ela faz aquilo, desce da cama, como se nada tivesse acontecido, e segue a vida dela. Claro que, num primeiro momento, eu também pensei que ela era uma crise epilética, pensei nisso, mas assim, me chamou muito a atenção que, no pós-crise, ela ficava muito perfeita. Não era uma coisa que, assim, a tutora relatava que se ela chamasse, ela parava. Então, se ela chegasse ali perto, ela até se acalmava. Tipo, ela não continuava fazendo o evento. E pensando que ela era uma beaver, né? Tipo, uma das coisas que a gente sempre pensaria, né? Ela tinha 1 ano. Na idade dela, seria talvez alguma encefalite, alguma coisa, ela não tinha outros sinais cerebrais. Mas eu primeiro fiz diagnóstico terapêutico, entrei com terapia anticonvulsivante para ver se realmente os eventos cessavam, não cessaram. E aí eu pensei, e já tinha avisado a tutora, eu falei, se não responder ao anticonvulsivante, o próximo caminho vai ser pensar no distúrbio de movimento. E aí, uma das coisas que a gente sabe que pode responder, mas assim, não é padrão ouro, e é um pouco bem tragédia na nossa vida, porque além de tudo, essa cachorra morava numa casa com crianças pequenas, então ela comia de tudo, são as dietas gluten-free. A única coisa que até hoje tem-se mais achado-se resposta para esses distúrbios de movimento seria uma hipersensibilidade ao glúten. Então, as rações gluten-free seriam um jeito da gente fazer um diagnóstico terapêutico. Seria trocar 100% da alimentação do paciente para uma dieta gluten-free e ver se responde. Num primeiro momento, assim, uns dias que ela fez certinho, ela acha que ela melhorou, mas depois ela perdeu o controle e ela aprendeu a conviver. A cachorra está viva até hoje, tem 4 anos já. Ela está super viva e, assim, convive com isso. É isso. Porque, assim, ela não consegue manter mesmo a dieta certinha. As meninas dão tudo para a cachorra comer. Então, sinceramente, a gente tem convivido com isso. E aí, esse é um dos grandes consensos que tem do assunto, que fala mesmo mais ou menos o que eu falei para vocês, tá? O próximo, gente. E aí, o que vocês acham?
E aí, o que vocês acham? É ou não é? Esse era um que eu queria que fosse. Eu queria que fosse porque ele fazia isso por 20 minutos. Esse era um que eu queria muito que fosse, porque eu saberia que eu teria que, tipo assim, apesar de pensar em doenças em bulldogs que causam crises convulsivas, crise epilética, não é muito legal, né? A grande maioria deles não são epiléticos, né? Mas eu juro pra vocês que era tão desesperador eu ter que explicar pra tutora que ela ia ter que conviver com aqueles 20 minutos. Era mais complicado mesmo. Então, gente, não é o head bobbing, né? A famosa síndrome do tremor episódico de cabeça. Eu acho que essa tá um pouco mais consagrada com os nossos braquicefálicos, principalmente os bulldogs inglês, francês e o boxer, né? Então, vai ser o balanço repetitivo intermitente de cabeça. Da grande maioria desses distúrbios que confundem a gente, a fisiopatologia não está definida, né? Ele pode ser tanto horizontal como vertical, pode mudar de posição, pode ter, tipo, mais de 20 episódios no dia, e eles podem durar bastante, que nem contei pra vocês esse bulldog que ele ficava 20 minutos seguidos. E assim, ele aceitava biscoito, ele seguia a vida dele, mas ele ficava. Eu acho que de todos os Red Bobs que eu atendi, acho que esse foi o mais desesperador, porque durava muito, né? E você tem aquela sensação. Então, eu comecei a estimular a tutora a oferecer as coisas, sabe? Assim, dá comida, leva ele pra passear, pra, tipo, talvez ela ir desensibilizando o que ela achava do mal-estar daquela crise pro cachorro. Como ela via que ele mantinha a rotina dele normal, ele fazia xixi, ele comia, ele passeava, ela foi aceitando a convivência com o processo, né? Mas não é muito fácil. E aí não tinha sinais de pós-ictus, não tinha exame físico normal, nada, tudo. Esse paciente não foi para o exame de imagem, a doutora não queria anestesiar, porque chegou uma hora que eu até pensei, falei, vou mandar ele para o exame de imagem para ela claramente enxergar que não tem nada no cérebro e talvez quando ela olhar para o paciente não ficar aquela sensação de, será que é só o que ela está falando? Porque, né, às vezes é a gente falar, outras vezes, às vezes o exame de imagem é o que eu sempre falo, às vezes eu mando até paciente epilético para ressonância mesmo com acompanhamento há um tempo, mas para se tornar palpável o que eu estou falando, porque assim, realmente eu excluí o resto. Então o exame de imagem acaba ajudando a gente para isso também. Ele confirma o que a gente está falando. Então esse foi um que eu queria ter colocado porque ela realmente, assim, por um período, ela ficava mesmo bem incomodada. Depois agora ela aceitou tudo, tá tudo certo. Mas esse é um contexto que às vezes é desafiador porque pode durar muito e sempre o que a gente sempre remete nesse episódio é pensar no desconforto do paciente, né? Que eu acho que é isso que mais deixa os tutores aflitos. Mas não tem desconforto, né? Primeiro momento do que a gente acredita, né? E aí, também um outro consenso, se vocês quiserem ler mais sobre o assunto, depois estão todos os trabalhos no final, né? Esse é muito bom. E aí, gente, é crise ou não é? Toby. Aqui tem o áudio, né? Vocês viram que ele responde, né? O meu mute dos áudios. Ele é um senhorzinho, como vocês devem imaginar de olhar, né? E aí, gente, é crise convulsiva ou não é? Não, ela chama no meio da crise, né? E quando a gente acha que pode ser, né? Daí, a hora que ele tá baixando que pode ser a crise, ela chama e ele continua, né? E assim, era um idoso já com a sua idade, não tinha nenhum outro sinal cerebral. Claro, não tinha nenhum outro sinal cerebral, também tô sendo muito otimista, né? Ele tinha pelo menos seus 15 anos, mas assim, não tinha um andar em círculos marcados, não era compulsivo, não trocava o dia pela noite, assim, ele era mais devagar, sinais esperados para um velhinho, mas assim, nada que chamasse aquela grande atenção para eu levar a lesão para o meu cérebro, né? E a hora que eu palpei esse cachorro, gente, a dor cervical dele era assim, era absurdo, né? Então, eu tratei a dor e ele nunca mais teve a crise. Então, assim, certeza absoluta não, mas eu acredito que era uma dor cervical mesmo, e era uma crise, e assim, crise de dor cervical, eu acho que depois da crise vestibular, eu acho que o segundo diferencial que mais confunde a gente, que é mais fácil, digamos assim, da gente não se confundir e tratar, é a crise de dor cervical, tudo bem? Ela confunde mesmo, né?
E normalmente esses pacientes vão ter rigidez cervical, vão ter a tetraparesia. Se ele tiver em tetraplegia, já indiretamente ajuda um pouco mais a gente, né? Não vão ter sinais encefálicos, né? Principalmente nenhum sinal outro cortical e nem de nenhuma outra região do sistema nervoso. A gente não pode esquecer só que quando a gente pensa no paciente em tetraplegia, é muito mais provável que essa lesão esteja na cervical ou no tronco encefálico e não no cérebro, porque a marcha dos animais predominantemente sai do tronco encefálico e não do cérebro, igual pra gente, né? Mas uma das coisas que eu sempre digo dos pacientes com cervical que me chamam muita atenção, não sei se são por conta dessas da musculatura aqui braquicefálica, tudo, os externocefálicos, eles têm uma tensão cervical muito grande e eles fazem muito tremor, né? Os nossos pacientes são quadrúpedes, a gravidade pesa contra a cervical, né? Porque a gente se travar o pescoço, a gente vai ter o tronco. Então, o nosso tronco vai estabilizar automaticamente a dor, porque a gente vai chegar e vai apoiar aqui. Então, por mais que a gente tenha um torcicolo, a gente faz assim, a gente não força a nossa musculatura. Agora, os nossos pacientes com dor cervical, eles são quadrúpedes. A gravidade está jogando contra. E aí, eles travam tanto essa musculatura que daí eles fazem os tremores musculares dessa região porque eles estão com dor, estão tentando manter a gravidade puxando e aí eles travam muito. E nesse travar, eles fazem as crises que tem contração muscular. Às vezes pega paciente que só tem a contração muscular aqui, porque é realmente dessa dor cervical mesmo, que é um quadro de dor, né? Pelo contexto todo. Então, eu acho que crise de dor cervical também está entre os carros-chefes da gente confundir mesmo com crise mesmo. E eles estão, às vezes, realmente, assim, cansados de sentir dor. Você tenta mexer, eles tentam morder. É um paciente, às vezes, até difícil de você avaliar, porque o contexto realmente é ruim de dor, assim. O próximo, gente. É a pretinha. E aí, gente? Não. Não ou sim? Sim ou não? Não. Não é, né, gente? Não era uma convulsão, era uma crise mesmo da hiperestesia. Não sei se a gente pode usar o termo crise de hiperestesia ou o paciente tem hiperestesia, ou seja, tem quadro de dor, né? Eu acho que uma crise de hiperestesia seria errado dizer, né? Então, ponto-chave, gente, da hiperestesia felina são os espasmos musculares, principalmente da região lombar e lombar dorsal. São seus também esses vídeos, né? Pode ser espontâneo ou estimulado ao toque. Claro que a gente tem que pensar que é uma doença que a gente também não tem certeza da fisiopatologia, acho que é um pouco, relatos até de ser um pouco psicossomática. A gente não poderia usar esse termo, porque para ser psicossomática teria que ter um envolvimento cognitivo da fala, ou seja, a gente conversar realmente com o gato e entender o contexto, né? Que aí a gente assemelharia muito à fibromialgia, talvez, né? Então, não dá para a gente usar, mas teria que ser um pouco esse raciocínio, né? Exame físico e neurológico normal, a gente só não pode ignorar os outros diagnósticos diferenciais que ajudariam a gente a tratar melhor, né? Que seria uma hipersensibilidade à picada de pulga ou realmente um processo degenerativo toracolombar, uma hernia de disco que realmente teria uma dor. A diferença na hiperestesia é que tudo que a gente fizer desses pacientes de exame diagnóstico vai estar normal, mas existe uma hipersensibilidade nessa região. Então, ao você encostar nessa região, o paciente inicia a crise, como nesses vídeos que eu mostrei para vocês, naquele ali, ó, que a hora que encosta naquela região, a crise começa. O desconforto se manifesta, né? Tem paciente, quando tem essas crises, é tão horrível que eles se debatem inteiro, ou eles saem correndo pela casa, batem de um lado para o outro.
Tem vários, eu acho que também a hiperestesia nos gatos, eu acho que é um outro desafio aí, que é o que mais confunde. Se o paciente, ele indiretamente ajuda a gente no consultório, porque o que eu acho que de exame neurológico, eu diria para vocês que a gente vai encontrar é a hipersensibilidade na tóraco-lombar. Então, é um paciente que a hora que você encostar na tóraco-lombar, ele vai te entregar. Então, eu acho que isso ajuda a gente diante desses pacientes clinicamente. Eu acho que a dor tóraco-lombar dá uma entregada para a gente de que a gente pode estar diante mesmo de uma hiperestesia. E aí, mais um trabalho do assunto, que são os nossos desafios. Esse é muito bom também. Esse é lindo. Tadinho, ele quer comer, né? Não, eu acho que esse é uma coisa fácil, né? Tipo, é só a gente pensar depois daquela rotina de plantão, a semana inteira. Você tem fome, mas... Você tem fome. Eu sei que você tem, mas você olha pra cama, você olha pra comida, você olha pra cama. Aí você pensa, acho que dormir vai ser melhor, né? Tipo... Fisiologicamente, você repensa na vida. Você fala, nossa, vou comer ou vou dormir, né? É literalmente o que está acontecendo com ele, né? Como ou durmo? Acho que ele escolheu dormir. Esse vídeo é muito didático. Obrigada, Elídia. Vou agradecer pessoalmente, que foi muito bom. Gente, come, dorme, come. Isso é uma convulsão? Não. Isso é uma narcolepsia, né, gente? É um distúrbio de sono. Acho que todos nós, veterinários, temos algum grau de distúrbio de sono. Eu tenho certeza. Tipo, eu tenho certeza que a gente tem, porque a nossa vida, ela tem o seu contexto, né? Então, acho que algum grau mesmo de distúrbio de sono a gente tem, né? Então, gente, normalmente a narcolepsia, que é o distúrbio de sono, ou seja, um sono excessivo fora do horário de sono, né? Por mais que um cão deva dormir de 10 a 12 horas, seria o fisiológico, além do normal, né? A narcolepsia vem muito associado ao que a gente chama de cataplexia, que é a alteração do tônus muscular. Então, a hora que ele cai, sempre estimulado por alguma coisa que não deveria fazer aquilo. Então, um alimento, uma hiperexcitação por a chegada de um tutor, alguma coisa que deveria ser considerada emocionalmente normal. E aí ele perde o tônus muscular. E aí pode acontecer o que ele muito mostra pra gente. O paciente ser difícil de acordar, e aí é mais tendendo à narcolepsia, ou ter muitos eventos de cataplexia, né? E aí não vai ter sinais de pós-ictus, tanto que a hora que ele estimula, o paciente acorda, ele até abana o rabo. Ele se assusta, óbvio. Mas, assim, você percebe que ele acorda abana o rabo e volta a comer. Então, assim, sinais de pós-ictus dele estão ali normais, né? Era isso que ele estava fazendo e ele voltou a fazer o que ele estava fazendo. Não é aquela compulsividade de pós-ictus que pode acontecer. Ele voltou para o comportamento dele. Ele estava comendo, deu uma dormidinha, acordou e voltou a comer. Então, acho que esse é o conceito, tá? E aí, caso vocês queiram ler... Esse trabalho é bom, falando da revisão da patofisiologia, que a gente pode fazer, né? Pensando nas medicações, a gente teria os antidepressivos, pensando mais na cataplexia, e os estimulantes na narcolepsia, que eu acho que a selegiline seria, não que dê certo, mas seria uma opção, tudo bem? Mas aí, se vocês quiserem, vocês dão uma lida. Não é comum, mas é um diferencial, né? Esse, gente. E aí? Eu nem dei o tempo, né, da gente respirar sobre a narcolepsia, né? Vamos dar aquela acordada, vamos, né? E vamos olhar esse. E aí, o que vocês acham? Esse eu também diria para vocês que é tenso, porque quando encaminham para o neuro, e eu penso, com certeza, eu penso assim, o que eu vou fazer, né, para desviar isso?
É. O que vocês acham, gente? É ou não é? Não, né, gente? Não é. Normalmente é uma náusea, né? E aí você, neuro, tem que avisar isso, ou realmente é super legal, porque a pessoa vem pra você. Imagina a pessoa chega assim e fala assim, chega pro clínico e fala assim, meu cachorro tá fazendo isso. Aí ela tá, tipo, há um tempão, porque essa, por exemplo, tinha anos que fazia isso, depois voltou e tava totalmente relacionado com a dieta. E aí ela chega e fala assim, isso pode ser uma convulsão. Você imagina como a pessoa fica, né? Porque aí eu chego em você e você tem que falar que não é, né? Então, é melhor. Primeiro ela se assusta, depois ela fica bem e assim vai. Então, aí tem vários que a gente recebe disso, ó. Tem vários. Esse lá da USP. E aí, gente... sobre náusea, não tenho muito para contar para vocês, porque não sou gastro, né? Mas, assim, normalmente eu pego esses pacientes, faço exame físico, exame neurológico, converso muito sobre sinais de pós-ictus, outros sinais neurológicos, e falo para a pessoa, olha, realmente, assim, não me parece mesmo nada neurológico, me parece mesmo alguma coisa que está causando uma náusea, uma gastrite, uma doença intestinal. Acho que o mais recomendado é realmente você procurar um gastro e fazer uma investigação. Eu não, como hoje eu não faço mais clínica, eu não investigo, não faria sentido, porque eu não teria nem para onde ir, né? Então, eu recomendo voltar para o clínico, ou realmente passar com um gastro, né? E aí esse trabalho é porque tem um tipo de crise convulsiva focal, que é o famoso flying bite, que na verdade tem esse trabalho que justamente mostra que esses 7 animais apresentavam o famoso flying bite, que era o pegar moscas, que é um tipo de... que é um quadro de crise convulsiva focal meio consagrado, e aí viram que, na verdade, esses 7 pacientes tinham algum grau de doença intestinal, e isso era uma alteração mesmo de comportamento pelo desconforto gastrointestinal. Então, para a gente poder pensar que essa é uma opção. O problema é que a grande maioria desses pacientes do trabalho, eles fecharam com endoscopia e biópsia, eles não tinham lesão a ultrassom. Então, às vezes dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que pensar em mais profundo, né? E aí, de realmente pensar que tem que fazer uma endoscopia. Putz, esse é muito demorado, mas eu não sei, eu não consigo acelerar, mas esse é bom. A cachorra é um desfecho terrível. Ela encontrou a cachorra morta. Por sorte, ela tinha câmera, e aí ela trouxe o vídeo no consultório. Tipo, realmente passou, chegou lá só com o vídeo, eu quase tomei um susto. E aí ela queria saber o que tinha acontecido. Foi esse o contexto. Só que ela foi super mal orientada na hora, porque ela não fizeram necrópsia da cachorra. Mas olhando o vídeo, gente, vocês acham que isso é uma convulsão ou não é? Ele é um pouco demorado. Ela para... É que esse comecinho que ela faz, assim, ó, principalmente essas patas traseiras, ó, não conseguindo levantar. Olhem bem isso. Ela fica praticamente o vídeo inteiro relutando desse jeito. E aí depois o dia vai amanhecer, vai perceber pela diferença de cor da câmera, e aí ela encontra a hora que ela encontra ela morta, né? Ai, foi horrível, gente. Horrível de pensar, né? Porque estavam todos em casa e ela não perceberam. E aí eles acordaram com ela morta, tipo, sem saber, por sorte tem câmera, e aí ela foi ver. E aí, gente, vocês acham que é ou não? Então, na verdade, não, né, gente? Provavelmente eram síncopes. Ela ficou sincopando. Ela devia ter uma doença cardíaca não diagnosticada, sei lá, Deus por quê. Mas por que eu pensei na síncope, tá? Primeiro pela fraqueza dos membros pélvicos, que é uma das coisas que, quando a gente vai ler sobre síncope, eles falam que começa mesmo com essa fraqueza, né? A fraqueza dos membros pélvicos, o fato dela começar e terminar, parece que ela, tipo, para, cai, levanta,
Mas, sinceramente, assim, a síncope como a crise epilética atônica, elas são muito similares. Pode ter liberação de esfíncter, pode perder tônus muscular, só não pode, na síncope, só não pode ter sinal de pós-ictus, tá? Ó, as meninas aqui da frente perguntaram, né? Falaram assim, mas ela morreu, isso deve ser uma convulsão. É assim, não que dificilmente o paciente vai morrer por várias convulsões, claro que ele vai, né? Mas normalmente esse paciente, assim, ele manifesta mais, eu não sei explicar, e quando eles morrem por crises epiléticas seriadas, a doença neurológica foi muito agressiva, e aí tinha algum sinal antes, então, tipo, não ia começar do nada, não ia ser tão silenciosa para levar a óbito, e teoricamente, eu não sei, eu ia dizer para vocês que, assim, as doenças claro, quando o paciente tem uma comorbidade e ele tem uma doença que faz ele convulsionar, isso favorece ele vir a óbito por uma doença de base. Por exemplo, assim, o cardiopata que convulsiona, claro, numa convulsão ele pode vir a óbito, mas um paciente muito assintomático começou a convulsionar, vir a óbito, putz, a doença neurológica tem que ser muito agressiva para não ter manifestado nada que chamou atenção. Não sei, isso é uma percepção mais pessoal minha, mas eu acho que a doença neurológica, a doença cardíaca, ela pode ser mais silenciosa dentro de um problema do que realmente... Porque às vezes o paciente tosse, aquela história, é colapso de traqueia, ninguém vai pra frente. Eu acho que ela passa mais despercebida. Então, assim, sinceramente, eu apostei na síncope dessa paciente porque a tutora não relatou nada neurológico antes. Mas, sinceramente, é um diferencial, né? Se ela estivesse viva, a gente teria que triar tudo, né? Teria que começar uma investigação. Mas a síncope para convulsão é aquela história. Pode perder tônus em ambas, pode liberar esfíncter em ambas, pode durar de segundos a minutos em ambas, e indiretamente na crise convulsiva, na crise epilética, teria que ter sinais de pós-ictus, mas pode não ter. O que eu sempre investigo é investigar as duas coisas. Apesar que se você investigar, você faz os exames todos de triagem, ausculta também. Acho que ajuda a gente. E aí o último... Ufa! O último... O que vocês acham? Respeitável. No começo, ele dá dúvida, depois ele entrega, né? E aí ele generaliza mesmo, né? Então, gente, sim, é uma convulsão, uma crise epilética focal com generalização. É o sonho de consumo quando a gente está diante de um paciente, porque, assim, pelo menos ele entrega pra gente. Calma, sonho de consumo não me entendam errado, por favor. Soou estranho, mas entendam que quando o paciente chega com um histórico de, tá tendo uma crise, a coisa que você mais quer ver é um vídeo assim, que começa ruim, assim, vai te deixar dúvida, mas realmente ele entrega o jogo, né? Então, gente, não esqueçam, né? Crise epilética é uma manifestação e não um diagnóstico. Essa inicia-se de forma focal e poderia iniciar de vários jeitos. Esse outro gato também é assim. E aí evolui para generalizada, que pode ser tônico, clônica ou atônica. Tem sinais de pós-ictus e pode ou não ter perda de consciência no início. Na generalizada, sim, tem perda total, porque a gente tem o córtex inteiro em curto-circuito. Então, gente, não sei se é convulsão, mas pode ser muitas coisas. Esse pânico é geral. Para mim, deve ser para a Lídia também, deve ser para o Rafa, outro neuro que está aqui, se tiver algum outro neuro, e aí deve, para todo mundo, porque assim, se não tem vídeo, não tem, pode ser tudo, né? O que eu sempre falo, eu parto do pressuposto de que a manifestação neurológica mais comum é crise epilética. Então, essa é a primeira que eu penso, mas eu não esqueço de abrir meu diagnóstico de diferenciais e também, automaticamente, fazer tudo junto, pensar que existem outras possibilidades. E aí, a abordagem neurológica vai ser uma anamnese detalhada, vídeo pode nos ajudar, exame físico e neurológico, e um dos jeitos a gente entender se é uma crise ou não é através da eletroencefalografia, que não é uma rotina ainda. Aquele vídeo que não está rodando era uma convulsão propriamente dita, então esse é o vídeo que indiretamente acalma, porque é uma convulsão mesmo, né? Tônico-clônica generalizada, a gente não tem dúvida. Todos os outros, temos que fazer milhares de perguntas na anamnese 70% do diagnóstico, vídeo e continuar.
E aí, se sim for uma crise epilética, lembrar que a gente tem que investigar as causas extracranianas, depois as causas intracranianas, se não se encaixar no motivo extracraniano para justificar aquela crise. E aí, só para a gente terminar, o meu último slide. Confirme que o paciente tem mesmo uma crise epilética. Lembre-se que existem outras crises que envolvem o sistema nervoso. Peçam vídeos aos tutores. Eu sempre falo, olha, quando vem sem vídeo, eu fico na dúvida. Eu sei que no momento da crise, a gente fica tenso, fica desesperado, mas neste momento, você conseguir fazer o vídeo, você vai ajudar ele. Porque é meio estranho, né? A pessoa chega nervosa, sem saber o que está acontecendo, e fala assim, me faz um vídeo. E aí eu falo, então, se realmente eu preciso do vídeo para ajudar ele, então, você vai ter que, neste momento, ser muito segura de pegar o celular e fazer um vídeo para poder me ajudar a entender o que está acontecendo, né? Examine o animal com atenção e faça um bom exame neurológico. Próxima aula da Aline, ela vai... Não, acho que a Aline ainda vai... da Aline. Daline vai falar sobre o exame neurológico, então vai ajudar vocês nessa busca, porque o exame físico, né, o exame neurológico, o exame físico e neurológico seria redundante, né? O exame neurológico é quem nos ajuda também nesse contexto, quando tem alteração. E investigue a causa das crises. Era isso. Através do QR Code, vocês conseguem pegar os artigos da aula. Era isso, gente. Muito obrigada.